Bom dia. Vou pedir licença aqui para a gente estar retirando a máscara. Eu estou aqui numa sala onde não há ninguém. Gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Luciano Alcântara Teixeira, sou vice-diretor da Regional ABM Vale do Aço. Temos também o diretor Geraldo de Arruda da Maia e gostaria, de estar apresentando então a nossa associação, na qual é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, a ABM, que é uma entidade com 75 anos de existência. Realizará, como parte do seu programa digital Eventos, o webinar Ergonomia, e que é um esquenta para o nosso 12º workshop de segurança e saúde ocupacional e de processo, que será realizado no segundo semestre de 2022 no Centro Cultural da Usiminas, em Ipatinga, Minas Gerais. Como data ainda a ser definida, mas terá em sua programação alguns painéis sobre o assunto a ser abordado hoje. O webinar de hoje irá apresentar, através de cases, as ações adotadas pela empresa desde o início da pandemia para oferecer apoio e acompanhamento aos colaboradores que foram direcionados na modalidade de trabalho home office. Vale lembrar que a gente vai ter uma pesquisa de satisfação que é muito importante que todos respondam. Ela vai servir de base para o aperfeiçoamento dos nossos produtos e serviços. Reforço ainda, no decorrer das apresentações, os participantes poderão enviar suas perguntas pelo chat, que ao final o moderador direcionará as perguntas aos palestrantes. Então, gostaria, nesse momento, de convidar aqui o nosso moderador, Dr. Renato Barbosa de Souza, especialista em saúde ocupacional pleno, coordenador da saúde ocupacional da Usiminas Ipatinga. Muito bem-vindo, doutor Renato, fique à vontade. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Gostaria até de reforçar aí a importância da gente estar com os cuidados preventivos aí com a Covid. Ao exemplo do Luciano, eu já estou num ambiente isolado, estou numa sala, somente eu estou presente, então, por isso, para facilitar a nossa comunicação, para conversarmos melhor, vocês entenderem melhor aí a nossa conversa, eu estou sem a máscara momentaneamente, mas com toda a precaução, com toda a segurança. E sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Vamos falar aí, do tema de ergonomia, com foco na parte de home office. E para iniciar os nossos trabalhos, conversando conosco, a Bárbara Pessoa Araújo. Bárbara é fisioterapeuta, ela é ergonomista, coordenadora da Fundação São Francisco Xavier, tá? E atua conosco aqui na usina de Ipatinga, na Usiminas. Ela é fisioterapeuta, ela é especialista em ergonomia e qualidade de vida, tem pós-graduação em cardiorrespiratória, pós-graduação em gestão e auditoria de serviços de saúde e uma larga experiência aí, tanto na área hospitalar quanto na área industrial. Bárbara vai começar conversando conosco e nos apresentando as informações. Bárbara. Ei, pessoal, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar participando aí com vocês, do webinar. A gente vai falar um pouquinho aí hoje para vocês da ergonomia no home office. E realmente é um prazer estar aqui para poder falar das ações tão bacanas que a gente conseguiu desenvolver aí junto aos empregados que encontram-se nessa modalidade, tá? Fiquem à vontade para depois ir mandando no chat as perguntas, que no final a gente vai ter a oportunidade de responder para vocês. Vou projetar aqui. Então, pessoal, a gente vai iniciar, falando de forma aí bem breve, a questão conceitual mesmo da ergonomia, Qual que é a nossa proposta com a ergonomia? Então, a ergonomia é a questão da habilidade da gente conseguir harmonizar os elementos que compõem todo um processo de trabalho, desde o indivíduo, como nosso principal meio aí, a gente se preocupa muito com relação às condições para trazer bem-estar, para os nossos empregados, o ambiente, que isso envolve diretamente todos os procedimentos a fim de proporcionar o máximo de ações seguras, confortáveis, viáveis, eficientes e eficazes, Então, a gente tem sempre que pensar aí, Antes a gente ficava
na verdade, não deixou de ser isso, tá? A proposta de ergonomia sempre vai ser essa, de tentar adaptar ao máximo as condições de trabalho para que traga o máximo de conforto, eficiência e um ambiente saudável para os nossos empregados, tá? Então, a nossa proposta é passar para vocês algumas orientações e falar também um pouquinho das ações que foram desenvolvidas pela Central de Apoio Home Office, né? E alguns cases de sucesso que a gente teve aqui na usina. A proposta dessa central foi realmente uma interação entre a equipe de ergonomia e os trabalhadores, de forma a conseguir apoiá-los nas adaptações que poderiam ser feitas no seu ambiente de trabalho, que neste momento, né, que a gente viveu aí da pandemia, estava sendo no seu próprio lar, né? Já é uma modalidade que em alguns grandes centros, em algumas empresas e grandes centros, já era muito praticada, né? Mas com certeza a pandemia aí aumentou em grande proporção o número de empresas que aderiram a essa modalidade. Hoje, algumas empresas estão retornando, talvez na modalidade híbrida, que é até o meu caso, né, pessoal? Até estou sem máscara também, porque eu estou em casa, estou na modalidade híbrida. E a gente viu que dá certo, mas tem alguns fatores que eles devem ser levados em conta para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento, conseguir manter o foco quando a gente estiver nessa modalidade do home office, tá? E é isso que a gente vai passar para vocês aqui. Então, vamos começar falando um pouquinho em relação à questão da rotina de trabalho, né? A rotina de trabalho, ela é fundamental para a gente conseguir manter o mesmo ritmo que a gente levava quando estava em um ambiente de trabalho. Por quê, né? Porque se a gente não manter o foco em casa, é muito fácil, às vezes, a gente desviar o foco, né? É alguém que passa, é uma televisão, é um celular. Então, assim, é super importante a gente tentar manter a mesma rotina. Começando também pela questão dos horários. Tentar manter o ritmo de horário. Hora de começar e hora de finalizar. Muitas vezes a gente vê muita gente falando assim, nossa, eu não consegui manter o mesmo ritmo, não conseguia começar no início que normalmente eu começava na empresa, no mesmo horário, ou até mesmo falando, eu nunca consigo parar no horário que, teoricamente, se eu estivesse na empresa, eu estaria finalizando a minha jornada, né? Então, assim, a primeira orientação que a gente dá, tentar manter os horários, que era já de hábito, né, da rotina, na rotina da empresa. Questão do uniforme, né? Tem gente que fala assim, trabalhei o dia todo de pijama. Então, assim, uma coisa que ajuda você a entrar na rotina de como você estivesse realmente no seu ambiente de trabalho, é colocar o uniforme, manter os horários, horário para tudo, horário para fazer as refeições, horário com a família, horário de iniciar e finalizar a jornada, evitar a interrupção. A gente sabe que não é tão fácil assim, né? Porque acaba que você está em sua casa, às vezes tem criança, principalmente nesse momento de pandemia, as escolas fechadas, crianças em casa, mas a gente tem que tentar se organizar no ambiente aí domiciliar para que a gente não tenha interrupções o tempo todo e que isso também evite distração, porque isso acaba impactando também no nosso rendimento, a gente perde o foco. Outra coisa que a gente tem visto muito relato, nossa, eu me perco, como eu estou em casa, às vezes na hora que eu assusto eu já estou nas redes sociais e já perdi ali meia hora, 40 minutos, 1 hora em rede social. Então, assim, é extremamente importante, por isso que a gente está começando a falar pela rotina, porque isso vai desencadear, né? Como que vai ser os frutos que a gente vai colher nessa modalidade, tá? Tem pessoas que vão se adaptar super bem, tem pessoas que realmente vão ter dificuldade para se adaptar nessa nova modalidade, tá? Mas com essas dicas que a gente vai dar, tenho certeza que vai ajudar aí nesse processo de adaptação a essa modalidade. Outro ponto, pessoal, que a gente quer falar em relação a questões do ambiente. Onde trabalhar em casa, né? Muitas vezes a gente se deparou com um momento que a gente não esperava ter que vir para casa. Muitas pessoas não tinham um escritório em casa, né? E aí começou a trabalhar na mesa da sala, na cozinha, no sofá, na cama. Então, assim, a gente sabe que às vezes a gente não tem um ambiente preparado em casa, mas vamos tentar trabalhar preferencialmente um cômodo mais separado. Por quê? Evita zoeira de uma televisão ligada, alguém passando o tempo todo, a gente olhando para a rua e se distraindo, tá? Então, vamos tentar trabalhar em um ambiente que a gente consiga realmente manter a nossa concentração e evitar que fique uma postura inadequada. Por exemplo, se a gente trabalha no sofá, no primeiro, segundo dia vai, no terceiro dia você começa a ficar com dor, porque acaba, às vezes, fazendo uma flexão cervical, né? Às vezes você fica
Nossa, tô com a perna dobrada o tempo todo. Na hora que eu levantei, estava até com cãibra, não estava com a postura adequada. Então, assim, tente adaptar ao máximo, que é os cases que a gente vai passar para vocês, de algumas pessoas que às vezes não tinham um ambiente preparado em casa, mas que com algumas dicas conseguiram se adaptar, e por mais que não tinham um escritório, arrumaram um quartinho, um cantinho, que conseguiram deixar o mais próximo do ambiente da empresa, ok? Isso conta muito para a gente. Porque se você tem conforto ali no seu trabalho, você consegue ter maior concentração, você consegue ficar em um ambiente mais tranquilo, a gente rende mais. Outro ponto, pessoal, é quanto à questão da iluminação, né? A luz natural das janelas, ela nos ajuda muito, né? Mas a gente tem que evitar a questão dos ofuscamentos, né? Dos reflexos, das sombras. O que é um aliado nosso aí nessa condição? As cortinas, tá? Porque como a gente está adaptando, às vezes você pegou um quartinho, você vai trabalhar em um quarto da sua casa. Aí tinha uma cortina, mas às vezes não tinha um blackout, às vezes entrava uma claridade. Aí essa claridade refletia diretamente em cima do seu monitor. E aí você ficava trabalhando o dia todo, às vezes com um feixe de luz no seu olho, né? Com um reflexo do sol. Então, assim, o que é a nossa orientação? Tentar mudar a posição do monitor para uma posição que você seja menos prejudicado por essa questão da iluminação. Outra questão também é porque, às vezes, o ambiente não é nem uma questão do reflexo ou das sombras ou do excesso de luz, né? É a questão, às vezes, da baixa luz. Às vezes está tão escuro que a pessoa fala assim, nossa, estou achando tão escuro que chega no final do dia, estou até com dor de cabeça. Uma orientação também é colocar luminárias, tá, pessoal? É que a gente já deu um exemplo, né? Trabalhar, às vezes, com as cortinas abertas para aproveitar essa questão da luz natural, né? Que vem das janelas. Ou adaptar alguma luminária também para facilitar aí quando o ambiente é muito escuro. Porque às vezes a gente está trabalhando no notebook, mas tem um papel em cima da mesa também, a gente precisa de ler, e às vezes tem que forçar mais as vistas, então ter esses cuidados, tá? Outro ponto é quanto à questão do ruído, né? Trabalhar em um ambiente que seja muito ruidoso, ele realmente dificulta a nossa concentração e acaba provocando irritação mesmo. O que a gente pode fazer? Se o ruído ele for proveniente de dentro de casa, dentro do nosso lar, a gente pode tentar fechar a porta e explicar para a nossa família, né? Estamos trabalhando na hora do almoço, né? Que seja falar com seus filhos, a gente vai sair, a gente vai ter nosso momento. Porque às vezes a televisão é muito alta, aí você se perde, você não consegue. Eu falo assim, eu falo por mim, né? Eu tenho uma necessidade de estar quietinho no meu cantinho trabalhando, porque eu perco a concentração de uma forma muito fácil. E tem várias pessoas que já relataram que também é assim. Então, assim, fecha a porta para que a conversa alta lá fora, seja de uma secretária, que seja da esposa, da família, da mãe, seja quem for, não te atrapalhe. Se esse ruído vier da parte externa, pessoal, tente fechar a janela, pelo menos naquele momento que estiver com aquele ruído, para que não te atrapalhe muito também, tá? A gente tem que tentar arrumar algumas formas de reduzir o que realmente está prejudicando, né, a nossa rentabilidade em casa. Outra questão é a questão da temperatura, né? A gente está no momento que está até gostoso demais, está até frio demais, né? Está bem geladinho aí em várias regiões aí do país, ou todas, né, praticamente, até Vale do Aço, né, que é muito quente. A gente está passando aí por um momento de frio bem gostoso, mas tem momentos que a gente vive aqui 40 graus, né? Então, o que é a nossa orientação? Trabalhar em um ambiente com temperatura mais confortável, isso é fundamental, né, para o nosso bem-estar. Então, a gente tem que tentar apostar em ambientes mais arejados, onde, que se não for em alguma eventualidade, onde tem algum ruído, que a gente consiga trabalhar com uma boa ventilação, com janelas abertas, arejadas. Tem algumas pessoas que às vezes têm um escritório adaptado, ou está trabalhando no quarto, colocou alguma mesinha, tem ar-condicionado. Aí a orientação é que o ar-condicionado esteja com uma temperatura entre 20 e 23, né? Não tem ar-condicionado, mas tem um ventilador, ok, se for para ajudar na boa ventilação, aposte então no ventilador, ou realmente não, aqui já é bem arejado, ventila bem, consigo manter aberto as janelas. Então, assim, é tentar se aproximar ao máximo das condições que a gente consegue se adaptar para que fique com uma temperatura confortável, né? Nem muito frio, nem muito quente. Agora, orientação com relação também à questão do mobiliário que a gente está usando, né? Igual a gente falou, como a gente não estava preparado
para o home office, então muita gente trabalhou, gente. Eu recebi de amigos, assim, comentando, Bárbara, estou trabalhando, sabe daquelas cadeirazinhas de bar e tal? Então, estou trabalhando nelas. Então, realmente, a gente não estava preparado para isso. Mas o que a gente pode fazer dentro dos recursos que a gente tem em casa para que a gente melhore nossas condições? Se você tiver uma cadeira com ajuste, maravilha, né? Você consegue ajustar de uma forma a manter posicionado, manter o braço alinhado à mesa, mantém os joelhos bem posicionados. A gente fala que é bom evitar que o joelho fique exatamente a 90 graus para que não impeça uma boa circulação, né? Sanguínea. Até mesmo joelhos dobrados. Tem muita gente que fala assim, não, eu trabalhei com o joelho dobrado o dia todo. E na hora que eu levantei, eu estava com uma cãibra. Então, tudo isso a gente deve evitar, tá, pessoal? Necessário apoio de pé, Bárbara? É uma pergunta que eu recebo, assim, com frequência, tá? Muita gente pergunta, é necessário? Pessoal, não é obrigatório. Isso depende muito da estatura do indivíduo, tá? Tem indivíduo que consegue apoiar o pé perfeitamente no chão, não tem necessidade, tá? E aí você consegue apoiar no chão, ficar mais na pontinha, você consegue ter agora. Tem um indivíduo, para ele às vezes ficar alinhado à mesa, às vezes ele tem que ficar com os pezinhos no ar, né? Aí a gente fala, não, nessa condição é orientado que se coloque um apoio de pés, mas ele não é via de regra, tá? É mais um apoio para descanso para você conseguir apoiar os pés. Se você consegue apoiar no chão, não tem essa obrigatoriedade. Curvatura de encosto, tá, pessoal? A gente pergunta em relação à coluna. Se a sua cadeira já tiver essa curvatura, né, no encosto, ok, você vai alinhar a região lombar, né, a região mais baixa, assim, da coluna, para que se encaixe nessa curvatura. Se não tem, você está sentindo algum desconforto, ou uma das orientações que a gente faz, pegue um travesseirinho, adapta atrás da sua cadeira, para que fique mais confortável para você também, ok? E evitar realmente trabalhar o tempo todo com a perna flexionada ou a perna dobrada. Cada um trabalha de um jeito, né? Com a perna em cima da cadeira, porque eu estou em casa, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Chega no final do dia, tá com a sensação de perna muito cansada, ou às vezes até mesmo fica inchada, dá sensação de cãibra. Então a gente deve evitar esses más posicionamentos, ok? Outro ponto que a gente deve levar em consideração é a questão do monitor, tá? O monitor ele deve ser posicionado sempre à nossa frente, tá? Ah, Bárbara, mas porque tinha um reflexo, aí eu tive que mudar. Então agora eu fico meio de lado. Não, vira sua cadeira, acompanhe, porque senão você vai ficar fazendo rotação de coluna também, você vai melhorar uma situação e piorar a outra, tá? Então o monitor ele deve estar sempre à nossa frente. Uma coisa que a gente fala que ele deve estar a nível dos olhos, tá? A parte superior do monitor a nível dos olhos. Mas, gente, a gente fica comentando muito isso, né? Na ergonomia, ela não é cartesiana, não tem que estar exatamente com a parte superior a nível dos olhos. Eu tenho uma flexibilidade de colocar 20, 30 graus acima ou abaixo, de acordo com que fica mais confortável para mim, tá? Quando essa questão de distância, tá? Qual que é a distância do monitor de vídeo, né, até os nossos olhos. Hoje, as referências que a gente tem fala de uma distância aproximada entre 41 a 93, tá? E aí você vai se adaptando de acordo com o que for mais confortável para você também. Outra questão, eu tenho objetos que eu uso com muita frequência, tá? Fica próximo de mim, isso é fato. Objetos que eu uso com uma menor frequência, eu posso deixar mais distante. O tempo todo eu tenho que ficar usando, às vezes, um telefone. Eu vou deixar ele mais próximo. O mouse, notebook, que eu uso, e teclado, que eu uso o tempo todo, ele tem que estar mais próximo, para que eu não tenha que ficar fazendo uma angulação maior com o meu ombro, para ficar alcançando esses objetos que eu vou estar trabalhando o tempo todo e preciso de ter ele de fácil alcance, né, das nossas mãos. Outro ponto é a questão do notebook, principalmente no home office, né? Muita gente trabalhando com notebook. Às vezes na empresa tinha um desktop, mas aí veio para casa, veio só com notebook. Pessoal, vamos tentar adaptar com suporte de regulagem de altura. Não tem suporte de regulagem de altura? O que pode ser feito? Nós podemos colocar livro, caixote, qualquer coisa debaixo dele, para que nos ajude a elevar e que a gente não chegue ao final do dia falando assim, nossa, eu tô com minha região cervical, né? Que é essa região nossa próxima ao pescoço, né? Toda dolorida. Eu tô ficando no final do dia com a região assim, toda tensa,
nossa, parece que eu carreguei um saco de cimento assim no ombro. Então, realmente, essa questão do posicionamento interfere muito, tá? E a gente teve muitas queixas disso no começo da pandemia. Você via vários relatos, né? De pessoas com esses desconfortos. E aí a gente fala muito dessa orientação. Se não tiver o suporte, pode adaptar com outros recursos que tiver em casa. Só que a partir do momento que você também adapta um suporte, você vai precisar de adaptar o teclado e o mouse, né, pessoal? Por quê? Senão você vai ficar fazendo o tempo todo extensão do punho, certo? Então a gente tem que adaptar também o teclado e o mouse. Porque não dá para você ficar o tempo todo lá com a extensão, senão depois você vai melhorar uma condição da parte cervical e do seu campo de visão, mas em compensação começa com a dor no punho, não é isso? Então a gente tem que pensar nessa questão também, dessa adaptação, tá? E até umas imagens aí falando um pouquinho, mostrando um pouquinho dessa adaptação, certo? Outra questão, pessoal, e que tem sido muito comum, né? As pessoas falarem assim: recebo ligação o tempo todo, não estou na localidade, mas o tempo todo meu telefone toca. Isso tem sido muito comum, acho que para todo mundo, né? Então, pessoal, qual que é a nossa orientação? Está recebendo ligação com muita frequência? Tente adaptar um fone de ouvido. Não é para ficar com o fone de ouvido o tempo todo durante o dia, porque depois você vai e passa para a música, depois senão a gente melhora um problema e acaba, né, desencadeando outro. Mas durante as ligações, adapte um fone de ouvido para que você não fique nessa postura igual dessa imagem aqui, né, onde você tem que fazer elevação do ombro e inclinação da cervical, né, do pescoço, para que você consiga ficar digitando e apoiando no celular ou telefone fixo, seja o que for, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, hoje, em boa parte das empresas, a gente tem trabalhado muito com o celular. Então, às vezes, fica o WhatsApp o dia todo, conversando em grupos de empresa, ou até mesmo com um colega que antes ficava do seu lado e agora, na questão da modalidade home office, está em outro lugar. Né? Eu falo que agora é Teams, é celular, né? Pelo WhatsApp. Nem todo mundo coloca o WhatsApp web, então, às vezes, fica ainda muito no celular. E aí, o que a gente quer falar para vocês, e que isso é muito importante, tá? Posicionar o celular abaixo da linha dos nossos olhos aumenta muito a sobrecarga de pescoço, tá? Então, o que isso vai causar? Vai causar realmente desconforto, né? Dores musculares, tá? Então, a gente deve evitar ao máximo fazer isso, tá? Ficar com o celular abaixo dessa linha dos nossos olhos, tá? Então, sempre tentar, que tiver que mexer no celular, né? A gente mexe mesmo. Posicionar, então, ele na frente dos nossos olhos, tá? Porque quanto maior a flexão cervical, né, que é colocar a cabeça nossa para baixo, para mexer no celular, maior a sobrecarga do nosso pescoço. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá? E para a gente fechar aqui nessa parte de orientação, é quanto à questão da alternância postural. Quem não teve pelo menos um dia, né, nesse home office, né, e depois da pandemia, que não falou assim: nossa, não tomei água hoje, não parei nem para ir ao banheiro, já estou com a bexiga cheia. Então, assim, pessoal, fica ali, às vezes, 4 horas, o período da manhã todo, ou o período da tarde todo, sentado, na mesma postura, por um período prolongado. No final, vai causar, às vezes, algum desconforto, né? E, às vezes, acaba dificultando a concentração, e, às vezes, com prejuízo, a gente acaba reduzindo o nosso desempenho. Então, é importante, é recomendado pequenas causas, né? Porque se você fica uma manutenção de uma mesma postura sentada por longos períodos, nenhuma postura por tempo prolongado, né, ela vai ser benéfica para a gente. Então, a importância da alternância postural. Que seja você parar um pouquinho para ir buscar um cafezinho, parar um pouquinho para ir ao banheiro, parar um pouquinho para tomar uma água, para dar uma esticada, uma alongada, não é isso? E no ambiente de trabalho presencial, normalmente na empresa, a gente já fazia isso com uma certa frequência. Você parava para tomar um cafezinho em casa, às vezes acaba que você traz tudo ali para o lado da sua mesa, o café, a água, e às vezes na hora que você assusta, você não levantou. Então, vamos realmente dar esse time aí, né? Às vezes, em alguns momentos do dia, fazer essa micropausinha aí para a gente
alternar nossa postura para que chegue no final do dia e chegue mais leve, né, com menos desconfortos e que seja uma rotina do trabalho em home office, que seja uma rotina satisfatória, que seja uma rotina bem interessante para a gente, que a gente consiga se adaptar com menos dificuldade, ok? Quantas orientações que eu tinha para passar para vocês? É isso, tá? Agora a Graciane, tá? Vai dar continuidade aí para vocês, falando dos cases que a gente teve de sucesso aqui no Grupos em Minas, tá? E as pequenas adaptações que foram feitas e os resultados positivos que a gente teve. Fique à vontade e eu agradeço muito a participação e no final a gente vai responder as dúvidas, tá? Ok, Bárbara, muito obrigado aí pela explanação e por apresentar aí as informações para a gente. Agora a gente vai passar para a Graciane Souza Vieira, né, ergonomista aqui da Fundação São Francisco Xavier e atua aqui na Uzi Minas em Patinga. Seja bem-vinda, Grace. A Graciane, ela é uma profissional, né, de segurança, formação técnica de segurança do trabalho, mas também é graduada em fisioterapia, né? Fez pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho, em ergonomia, já tem uma atuação assim bem interessante, vasta, né? Como técnico de segurança, mas também como ergonomista, atuando em várias empresas, né? Do ramo de mineração, têxtil, cimenteira, siderurgia, desde 2008. Então, ela tem aí uma bagagem muito bacana, muito interessante para nos ajudar aí, faz parte do nosso time aí de ergonomia aí, e conduziu muito bem aí boa parte dessas adaptações, desses atendimentos na central home office aí para poder fazer o reforço e as melhorias das condições para os empregados, para os colaboradores que estavam, né, foram direcionados para o regime de home office para atender aí as demandas da pandemia, né? E muitas vezes não tinham aí a preparação completa que seria aí esperada. Então, ela vai apresentar para a gente esses cases, tá? Grace, por favor, fica à vontade. Bom dia a todos. Como o Dr. Renato disse, né, eu sou sou fisioterapeuta, ergonomista e tenho atuado no Grupos em Minas desde 2015 e estive acompanhando esse processo da Central de Apoio Home Office que a Uzi Minas implantou desde o início da pandemia. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, desde o início, né, da pandemia, a Uzi Minas disponibilizou a Central de Apoio Home Office, que foi um canal direto de comunicação entre os colaboradores que foram migrados para a modalidade home office e a equipe de ergonomia que atua no Grupo Uzi Minas. Essa central de apoio, ela teve atuação corporativa, né, envolvendo todas as unidades da Uzi Minas, e tinha o objetivo de fornecer orientações e esclarecimentos para os trabalhadores para que eles pudessem tornar o posto de trabalho domiciliar o mais próximo possível do que eles tinham na localidade, né, em que eles atuavam. E com isso, a Uzi Minas também disponibilizou empréstimo de mobiliários, equipamentos de informática em geral e disponibilizou a equipe de ergonomia para fornecer as orientações para essa adaptação. E nós tivemos, né, uma linha do tempo desde o início das ações da Central Home Office, que em junho do ano passado teve a divulgação da criação da Central de Apoio Home Office nos canais de comunicação da empresa e também a divulgação de um vídeo informativo com orientações básicas de ergonomia no ambiente domiciliar. Em julho, nós recebemos um vídeo de um colaboradora com relatos de melhorias que ela já tinha obtido, né, no ambiente de trabalho domiciliar, através das orientações que ela recebeu da central de apoio e do mobiliário que a Uzi Minas disponibilizou para empréstimo, e que ela teve interesse e realizou esse empréstimo. Vou colocar para vocês o vídeo. Apresentando. Ok, agora sim. Bom dia,
dia, pessoal. Eu sou Andréia Dormas, trabalho na auditoria na sede da Usiminas. Estou aqui para deixar um recadinho para vocês. As pessoas como eu, que estão em home office e tenham, porventura, algum desconforto ao trabalhar em casa, procure a SUDEP, procure a central de apoio, porque dicas de ergonomia, formas de ajudar, a Usiminas está disponibilizando para nós. Eu consegui trazer o meu computador para minha residência, a cadeira que eu estou utilizando e o descanso de pés. Isso facilitou demais, além de me trazer um conforto na minha ergonomia. Então, pessoal, a Usiminas disponibilizou esse mobiliário, só que durante a abordagem da equipe da Central de Apoio Home Office, alguns colaboradores nem tinham conhecimento, não tinham conhecimento do empréstimo do mobiliário e equipamentos. Aí a equipe, né, da Central de Apoio fazia essa comunicação entre o colaborador e a BP para disponibilizar esse recurso e os colaboradores retirarem o empréstimo dos equipamentos. E o acompanhamento foi bem próximo mesmo do colaborador, bem individualizado. E em agosto, nós recebemos um vídeo, né, de um colaborador com dúvidas e disponibilizamos também nos canais de comunicação da empresa um vídeo interativo, onde a gente sanava as dúvidas desse colaborador. Em outubro, nós disponibilizamos um novo vídeo informando a continuidade da Central de Apoio Home Office, porque alguns colaboradores, como já tinham recebido as orientações e já tinham feito essa adaptação, eles não estavam procurando tanto mais o apoio, e como o serviço ainda estava disponível, nós divulgamos esse vídeo sobre a continuidade. Entre novembro do ano passado e janeiro desse ano, nós disponibilizamos uma cartilha informativa para todos os colaboradores que estavam em home office, com orientações gerais, né, de ergonomia e possibilidade de adaptação do posto de trabalho domiciliar. E também enviamos, no mês de maio desse ano, né, enviamos os e-mails com postagem e um vídeo orientativo reforçando a importância dos cuidados com a saúde durante o trabalho home office. E a Central de Apoio Home Office, ela funcionou graças à interação entre os 3 setores da empresa. Não, desculpa. A Usiminas, né, ela disponibilizou aos empregados o empréstimo de mobiliários e equipamentos em geral. Mobiliários compreendeu mesas, cadeiras, desde que o trabalhador ele retirasse, né, esse mobiliário na localidade onde ele trabalha. Foi disponibilizado também o auxílio mobília, que foi um valor para comprar qualquer item referente a mobiliário para o seu posto de trabalho, seja uma cadeira, uma mesa, um apoio para os pés, um suporte para notebook, e todos os trabalhadores receberam esse valor, um valor fixo. Está sendo pago mensalmente um auxílio energia, auxílio internet e um vale alimentação. Os valores, né, dependem de cada localidade. E a Central Home Office, ela continua funcionando, né, muito bem, graças à interação de 3 setores da empresa, que foi o setor de comunicação, com a disponibilização de um questionário, inicialmente, para os colaboradores responderem, através dos canais de comunicação da empresa, sobre as condições de trabalho em home office, condições de mobiliário, se apresentavam queixas de dor ou desconforto, como que estava a questão organizacional, psicossocial. E aí o setor de comunicação recebeu, né, as respostas, compilou todas essas respostas em uma planilha e disponibilizou para a equipe de ergonomia, que fez uma triagem, identificando prioridades de abordagem aos colaboradores de acordo com as respostas, e realizou contato individual
através de telefone. Inicialmente foi um contato telefônico com todos os colaboradores, que de acordo com a priorização, e forneceu essas orientações e esse apoio a esses colaboradores. E o colaborador em home office, que foi a peça fundamental, que ele inicialmente, né, respondeu o questionário, atendeu a ligação, realizou as adaptações do posto-trabalho conforme as orientações recebidas, e esse colaborador também, quando nós solicitamos, não foi uma coisa obrigatória, ele realizou o registro do antes e depois para que nós pudéssemos validar as melhorias implantadas no posto de trabalho desse colaborador. Deixar bem claro que foi bem à vontade mesmo. Se ele se sentisse confortável para enviar as fotos, a gente fornecia essas orientações personalizadas e fazia essa validação, e fizemos o registro posterior dessas validações. O primeiro case de sucesso que nós tivemos, inicialmente, o colaborador ele trabalhava na mesa da sala. Esse colaborador em questão, ele já tinha uma cadeira de escritório, só que durante a primeira abordagem ele se queixou que a cadeira era muito desconfortável, que o encosto estava quebrado, por isso ele utilizava um travesseiro. E nesse caso aqui também, o trabalhador ele informou que sofria muita interferência do ambiente domiciliar, né, questão de criança, animal de estimação, e foi como a orientação ela é bem personalizada, a gente questiona se não tem nenhum outro cômodo da casa que ele possa adaptar, e na conversa ele falou que tinha um cantinho no quarto que poderia ser transformado num escritório. Aí nós realizamos a orientação, e após a adaptação e o empréstimo da cadeira, ele adaptou esse posto de trabalho no quarto, que, segundo o relato posterior, favoreceu bastante a questão de concentração e produtividade. O segundo case foi uma situação bem simples, que a colaboradora ela se queixava de ausência, né, de apoio para os pés, e ela improvisou um banquinho como apoio para os pés, só que ela não conseguia manter o pé bem apoiado nesse banquinho. Aí nós solicitamos para ela o empréstimo do apoio para os pés, que favoreceu a questão da postura dos membros inferiores durante a realização do trabalho dela. O terceiro case, na abordagem inicial, foi identificado que o trabalhador ele utilizava apenas o notebook, sem nenhum suporte, e o mouse acessório. E com as orientações, ele improvisou um suporte para o notebook, elevando a altura ao nível dos olhos, a altura da tela ao nível dos olhos, e foi disponibilizado também o empréstimo do teclado, para que ele melhorasse a condição postural dele no trabalho. O quarto case, o trabalhador, ele trabalhava também na mesa da sala, só que ele não tinha interferência questão do ambiente domiciliar relacionada à questão de concentração, porque ele relatou que mora sozinho, então isso não seria problema para ele. A questão mesmo é só a utilização do notebook associado ao mouse externo. E outra queixa dele também seria com relação a ele relatou que quando ele trabalhava na empresa, ele utilizava tela compartilhada. E aí nós solicitamos, né, um empréstimo de um monitor e um teclado acessório para ele utilizar e para melhorar a questão postural dele no trabalho. Esse aqui foi um caso bem interessante, que o trabalhador ele já tinha realizado o empréstimo do monitor e da cadeira, só que ele reclamava muita dor na região cervical. Pedi para enviar a foto, e aí ele falou que
se sentia um Tiranossauro Rex. Por quê? Ele ficava o teclado e o notebook à frente, só que ele precisava ficar com o pescoço, com a rotação de coluna cervical para visualizar o monitor. Aí, apenas com a orientação do reposicionamento dos equipamentos, né, de trabalho dele na mesa, nós conseguimos melhorar bastante a condição. E o feedback dele no retorno foi que ele já não se sentia mais como um Tiranossauro Rex. O último case, o trabalhador também utilizava apenas o notebook e o mouse, mesma questão, né, do outro trabalhador, que precisava da tela compartilhada. Aí nós disponibilizamos, além do teclado do monitor, também uma cadeira, porque ele utilizava uma cadeira comum, a cadeira da mesa mesmo, da sala da casa dele. Recebemos bastante feedbacks positivos, né? Isso aqui são feedbacks que nós recebemos através de e-mails, através de ligações, agradecendo o trabalho, a preocupação e o acompanhamento da equipe envolvida para o bem-estar dos empregados em home office, agradecendo o contato e a preocupação em tentar fornecer aos colaboradores o mesmo conforto e ergonomia do local de trabalho, o atendimento e o suporte aos trabalhadores, e um relato, né, que agora está bem mais confortável para trabalhar. Após a chegada da cadeira e apoio para os pés, as dores que sentia nas costas desapareceram. Muito obrigado pelas dicas e atenção no atendimento realizado. Essa questão de queixas de dor, nós tivemos também, através do atendimento da Central Home Office, direcionamento de colaboradores para o projeto Superar, que é um outro benefício, né, que a Usiminas oferece aos seus empregados, que esses trabalhadores, mesmo após todas as adequações no posto de trabalho, eles ainda realizavam, continuavam, né, com queixa de dor e desconforto, nos procuraram e nós viabilizamos o direcionamento deles para o projeto Superar, onde eles teriam acompanhamento com médico ortopedista e atendimento com fisioterapeutas, caso fosse necessário. Os cases que a gente tinha para apresentar eram esses. Agradeço a atenção de todos. Ok, Grace, muito obrigado aí pela apresentação, para trazer para a gente aí os cases, tudo assim direitinho, né, para a gente poder ver aí como que as pessoas estavam tendo lidando com algumas dificuldades, com alguns desafios, né, quando foram lançadas aí para essa modalidade do home office e às vezes não estavam aí preparadas, então estavam muito acostumadas, muito dentro daquela sistemática natural, né, assim que a gente conhecia antes da pandemia, que ficar muito focado no ambiente de escritório, nas salas, dentro das empresas, né, e quando a gente tem que ir para casa e fazer um escritório em casa, nem todo mundo tem essa condição já montada, preparada, porque às vezes não passa tempo, né, executando atividades, ou até mesmo estudando dentro de casa. A gente estava muito acostumado com o modelo presencial, seja nas escolas, nas faculdades ou nas empresas. Então, o home office é uma novidade. Então, realmente trouxe para a gente aí alguns desafios, algumas coisas para a gente poder buscar nos protegermos, buscar preservar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, equilibrando aí com os desafios, com as demandas profissionais, com as demandas do trabalho, né? Então, realmente aí a ergonomia, nesse conceito aí de ajudar na adaptação, na melhor condição de trabalho, para executar as atividades, prevenir adoecimentos, isso vem muito bem para nos ajudar na questão do home office. O home office se torna uma realidade, né? O home office, a Bárbara já até fez essa colocação lá no início, já existia o home office para algumas áreas, para alguns segmentos mais específicos, mas ele vem crescendo. A gente vê isso com os recursos de tecnologia, a melhora da comunicação, do compartilhamento, das ferramentas, né, que nos permitem estar
estarmos conectados com os colegas, com os amigos, com a família, independente de qualquer lugar do mundo que a gente esteja. Então, isso tem facilitado. Isso também é a questão até da própria segurança no compartilhamento das informações. Então, tem tornado o home office uma realidade. Então, para nós, seres humanos, pessoas que precisamos lidar com o home office, seja definitivo, seja um home office temporário, seja por uma necessidade específica, tipo como foi agora da pandemia, ou até mesmo modalidades novas que já vêm surgindo, o home office híbrido. Então, isso tem realmente, faz muito sentido para a gente conhecermos essas possibilidades, esses cuidados que devemos ter, de buscar essa adaptação, buscar fazer do nosso ambiente domiciliar um ambiente favorável para que a gente possa executar a atividade de trabalho, as atividades profissionais, ou até mesmo atividades de estudo, né? A gente possa executar em casa de forma saudável, de forma produtiva, de forma que a gente se sinta bem, que faça bem para a gente, tá? E hoje a gente tem, pessoal, muito relato de pessoas que no começo tiveram dificuldade e hoje já ficam brincando, né? Hoje eu vou ter dificuldade, talvez, de voltar 100% para a localidade, porque eu me adaptei super bem, estou conseguindo me render muito, estou conseguindo mostrar resultados. Então, assim, a partir do momento, igual o doutor Renato falou, que você consegue adaptar melhor o seu ambiente de trabalho e ver que, assim, realmente essa modalidade não vai ser tão assustadora igual foi no começo da pandemia, né? Para a gente que não estava acostumado, a gente teve um impacto grande no começo e hoje as pessoas se adaptaram melhor, né? Temos algumas perguntas, né, doutor Renato? Vamos lá, então, vamos passar aqui por algumas perguntas, tá? O Marco Lacerda, tá? Obrigado, Marco, aí, o pessoal que mandou as perguntas. Tem a do Marco, mas tem a do Eduardo primeiro, tá? Então, vamos lá. Eduardo fez uma pergunta aqui, ó. A munhequeira com tala, usada para digitação, quando deve ser indicada e tempo de uso? Você responde essa para a gente, Bárbara? Respondo sim. O Eduardo, então, na verdade, esses dispositivos que vai mobilizar qualquer segmento, a não ser que seja por um período temporário, por alguma orientação médica, ok. Mas para usar no dia a dia, a gente não recomenda. A gente recomenda fortalecer a musculatura, a gente recomenda alongamento, a gente recomenda adaptar posto de trabalho, tá? Você colocar o mouse, usar o mouse e usar o teclado externo, mas para evitar de ficar fazendo o que a gente falou, né? De ficar trabalhando com o punho estendido, mas a gente não recomenda que se use de forma rotineira, né? Que faz parte como se fosse um uniforme, né? Eu tenho que usar todos os dias. Vou dar um exemplo disso, que é uma situação que muita gente pergunta da mesma forma da cinta lombar. Tem gente que só executa uma atividade fica com aquela cinta. Não é recomendado o uso contínuo. Por algum momento, estou passando por algum processo inflamatório durante aquele período que tem recomendação médica, ok, tá? Mas para usar todos os dias, a gente não orienta, tá? A gente orienta que se adapte o posto de trabalho, tá? E que em algum momento esporádico usar, beleza, mas como algo para usar, porque senão, no momento que você deixa de utilizar, vamos dizer assim, né? Toda a musculatura, tudo que está envolvido nesses movimentos de punho, você vai tornar aquela articulação ainda mais fraca. E depois, com o passar do tempo, você pode desencadear ainda mais dor, mais fraqueza, por não estar sendo utilizada, ok? Doutor Renato, né, como médico, se quiser complementar aí a informação também, fique à vontade. Ou a Graciane. Deu para entender, Eduardo? Se tiver alguma outra dúvida, a gente está à vontade, tá? Pode mandar aí no chat. Bom, Bárbara, eu também compactuo isso com a questão da gente não ficar realmente utilizando uma órtese, né, que é um termo técnico, né, da munhequeira, com tala, sem tala. Isso. Então, isso aí realmente é para fazer o quê? Para poupar, tá? A articulação, os músculos, os tendões, tá? Então, a gente não deve fazer esse uso corriqueiro. Ele acaba, às vezes, até tensionando uma região que não deveria estar sob tensão. Então, a gente consegue fazer o quê? Um movimento forçado, tá? Sob pressão, sob tensão.
e realmente não é essa a indicação. A indicação desses recursos é realmente para poupar, para descansar e tudo assim. Houve um equívoco lá no passado, ok? A gente viu muita gente fazendo isso e muitas vezes a pessoa, eu vou fazer só um pequeno, assim, vou só escrever uma coisinha poucas vezes, às vezes a pessoa acaba utilizando para vir, mas não vai ficar realmente fazendo muitas atividades ao mesmo tempo ali, enquanto está fazendo assim o seu período de tratamento. Muitas vezes o ortopedista e o fisioterapeuta pode até concordar e liberar, mas tem que ser por um período muito limitado e realmente a pessoa tem que se empenhar para fazer o esforço de não usar esse recurso o tempo todo. Não é para colocar uma munhequeira, uma tala e fica digitando, fazendo, falando no telefone o tempo todo. Não. Dessa forma, ela vai sobrecarregar ali as estruturas osteomusculares envolvidas ali no punho, da mão, dos dedos, e não vai dar certo. Em vez de melhorar, daqui a pouco ela até piora, tá? Então, tem que ser com muita cautela. Aí, realmente, o profissional que está fazendo o acompanhamento e está indicando o tratamento, vai falar, olha, isso aqui é para usar para descanso, não é para ficar usando para digitar, para não entrar em conflito ali com o esforço, tá ok? Então, vamos para a próxima? Então, aqui agora, Grace, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, só como essas órteses, né, elas promovem essa estabilização. Grace, liga a sua câmera, por favor. Oi? A câmera. Ligar a sua câmera, por favor. Tá ligada? Tá não, pra gente tá aparecendo. Pra mim não tá aparecendo, Apareceu? Não. Ainda não. Ainda não. Os nossos desafios de eventos ao vivo, gente, é isso aí. De vez em quando a tecnologia traz esses desafios pra gente. Não apareceu? Agora sim. Sim. Não, só complementando, doutor Renato, que essas órteses, como elas promovem, né, a imobilização da articulação, o prejuízo pode ser até maior que o benefício, porque ao longo do tempo essa musculatura ela vai enfraquecendo cada vez mais. Tem a questão da compressão também, né, como você falou, e o prejuízo pode se sobrepor ao benefício que ela se dispõe, né, a oferecer ao usuário. Perfeito, Grace. Então vamos lá. Agora a próxima pergunta do Marco Lacerda, ele fala assim: bom dia, existe a possibilidade de trabalhadores continuarem em home office de forma definitiva ou híbrida? Nesse caso, como será realizado o acompanhamento do ambiente de trabalho desses colaboradores? Por exemplo, será realizada uma análise ergonômica do trabalho na casa do trabalhador? Bárbara. Ei, Marcos. Obrigada pela participação aí, Marcos. Marcos é um parceiro nosso aí também da ergonomia, né, Marcos? Então, pessoal, tem sido um desafio isso, tá? E eu tenho deparado com várias pessoas questionando essa questão, tá? E até mesmo em grupos de discussões técnicas, né, tem trazido isso para a gente, essa condição. Hoje, a gente não tem uma legislação que fala dessa obrigatoriedade da gente realizar uma ET de um empregado em home office. E também a gente não tem algo que nos permite, né, vamos dizer assim, invadir a casa do empregado para você realizar essa ET. Então, hoje, a gente não tem isso ainda bem definido, tá? O que a gente tem feito para conseguir apoiar foi feito na Central de Apoio Home Office. Se o colaborador se sentir à vontade em passar para a gente as fotos do ambiente de trabalho, as dimensões, a gente vai orientando com base na legislação e com base na nossa vivência também. Isso é fato. Agora, ao ponto de chegar aí na casa do trabalhador, vamos ver, porque como isso ainda... Hoje a gente já tem algumas notas, tem nota técnica orientativa, mas... Quanto a essa questão do ergonomista ter que ir realmente na casa do empregado e realizar essa análise, ainda é algo questionável. Mas já tem algumas empresas onde os empregados solicitam isso, os profissionais têm ido, tá? Até mesmo em Minas, tá? Tem uma amiga que fica na região de Belo Horizonte, recente ela me mandou: Bárbara, você chegou aí na casa de algum empregado já fazer uma análise? Então, a gente tem visto que tem sido algo que tem
certa tendência. A gente não sabe como vai ser o desfecho disso, né? Até mesmo porque é algo que envolve também questões de relações trabalhistas, porque você vai estar entrando na casa de um empregado, né? Então, assim, o empregado tem que estar disposto a receber o profissional lá para fazer essa análise. Então, hoje a gente está tentando trabalhar de uma forma um pouco menos invasiva, que inclusive o empregado fique à vontade, se ele quer mandar foto ou não, a gente não obriga, tem todo um termo, se ele quiser sentir a vontade em mandar. Se ele não quiser mandar foto, ele manda a descrição do ambiente dele para a gente, e a gente tem feito da melhor forma possível, dentro das nossas limitações, mediante esse cenário, ok? E vamos ver quais vão ser as cenas aí, né, os próximos momentos aí em relação esse cenário que a gente tem vivenciado, tá? O que a gente tem visto também, né, são várias empresas, igual a Grace falou, de disponibilizar essa questão de recursos, até mesmo para a compra já de uma cadeira, que já tem as condições ergonômicas, né, favoráveis. A gente tem visto algumas ações, assim, em paralelo, mas não efetivamente a ida para realizar a análise ergonômica, até o momento, tá? A não ser algumas empresas ou outras pontuais que estão agindo dessa forma. Cartilhas orientativas, inclusive aqui mesmo dentro do Grupo Usiminas, a gente fez várias cartilhas orientativas, né, igual a Grace falou, para dar o máximo para ele estar com todos os recursos para ele conseguir adaptar. Mas ainda a gente não tem ido avaliar não, tá, Marcos? Se a Grace, doutor Renato, quiser complementar, fiquem à vontade. Ô, Marcos, se você não tiver respondido o que você esperava, pode mandar outra pergunta aí que a gente vai complementando, tá? Grace, gostaria de fazer algum acréscimo? Você teve aí o acompanhamento de perto aí com vários colaboradores, né? Inclusive nos cases que você trouxe, né? Doutor Renato, Grace, antes só de você começar, deixa eu só interromper novamente, porque eu estou vendo aqui que é duas perguntas que ele faz, né? Uma, quanto à questão, na verdade, 3 perguntas, né? De se tem a possibilidade de continuar em home office de forma definitiva ou híbrida. Isso é uma tendência, tá, Marcos? Eu não falo nem só pela Usiminas, de várias empresas, a gente tem visto vários debates, tem várias empresas que falam que não vai voltar de forma full-time na localidade, né? Vai continuar nessa modalidade. Algumas empresas aderindo 100% home office e outras a modalidade híbrida, né? Que fique talvez 2 vezes na semana na localidade, 3 vezes, às vezes 1 vez na localidade e os demais dias em home office, tá bom? Ô, Grace, desculpa, pode continuar. Sem problema. É só complementando, né, que as condições os Usiminas está fornecendo todas as orientações, disponibilizando os recursos, os canais de comunicação, e como você falou, até mesmo com a disponibilização do recurso financeiro para aquisição do mobiliário, os trabalhadores eles podem solicitar o apoio da Central Home Office com relação a dimensões de mobiliário, questão de as regulagens das cadeiras, tudo, isso a gente tem esse apoio, consegue fornecer esse apoio. Agora, realizar esse atendimento domiciliar, aí já foge um pouco, né? Eu também tenho visto dessa forma aí, essa questão da demanda, né? A privacidade, ela é muito valorizada e tem que ser, tá? O nosso ambiente familiar é um ambiente que a gente deve zelar por ele, a gente deve preservá-lo, tá? Isso quando o nosso ambiente de trabalho se mistura com o ambiente familiar, né? Nossa casa, né? Nosso porto seguro, né? Aquele lugar que a gente fica mais à vontade, a gente tem a nossa intimidade. Realmente, às vezes, não é um ambiente que a gente quer abrir por completo até mesmo para profissionais da nossa empresa, que, ok, vão lá para nos ajudar, que a gente pode até se ofertar para fazer isso, né, e receber esses profissionais, mas a gente tem que entender também que existe tem que ter esse cuidado, esse zelo, né, com a intimidade, com a privacidade das pessoas. Então, não basta a gente querer fazer o melhor, que isso vai causar um outro tipo de transtorno, um outro tipo de desconforto e acaba gerando um problema. Então, a gente resolve uma coisa criando outro problema. Então, acho que a gente tem que caminhar com calma nesse sentido, mas vão ser discussões, vão ser evoluções que vão ser feitas.
eu acho que vai caminhar muito para isso. Existe talvez a tendência seja mais para não a gente ir até lá, mas a gente motivar, dar muitos exemplos, muito apoio, né, com especificações, com modelos, exemplos de como que a pessoa pode fazer, e às vezes até isso, às vezes a pessoa vai se sentir mais confortável, né, vendo que todo mundo está fazendo, às vezes ela vai lá, ela mostra o seu posto de trabalho, o seu local de trabalho, fala, gente, aqui, eu estou tendo dificuldade assim, assim, assado, o que vocês acham? Pede opinião, pede ajuda, pede orientação, então acho que pode caminhar muito bem nesse sentido, sendo menos invasivo, né, mas ao mesmo tempo as pessoas tendo o quê? A suporte, tendo orientação com profissionais, né, habilitados, que vão realmente buscar ali, ajudar a encontrar o melhor cenário, a melhor organização, a melhor distribuição, utilizar melhor os recursos, né? E aí essa questão também, às vezes, do incentivo financeiro e tudo assim, não é uma regra, não existe isso previsto, né, em legislação, tudo assim, mas pode ser que as empresas entendam que isso vai favorecer exatamente essa adaptação, porque nem todo mundo, às vezes, vai ter a condição de absorver a aquisição de um mobiliário, ou adquirir um adaptador, alguma coisa assim que facilite esse processo de conversão do ambiente domiciliar para um ambiente de home office, um ambiente de escritório dentro de casa. Então, pensar nisso e, se possível, ajudar nisso, acho que é a tendência que eu vejo aí mais forte nas organizações. E o home office ele não vai embora. A gente vai ter empresas que vão estar, e organizações que vão estar utilizando profundamente, intensamente o home office. Algumas têm até condição de trabalhar e migrar aí praticamente 100%, mas muitos segmentos não, são extremamente operacionais, onde que realmente a presença do ser humano, a presença da pessoa no local de trabalho é muito importante. Às vezes são tarefas até mais manuais e tudo assim, então não dá para ficar longe. Tem coisas que a gente tem que até acompanhar um processo, cadeias de produção contínua e tudo assim, que não podem ser feitas em casa, né? Por exemplo, a gente não pode pegar, por exemplo, imagina um frigorífico. O frigorífico não vai, né? A gente vai levar a linha de produção para dentro da casa do colaborador para ele trabalhar de casa. Não existe, né? Ele não vai. Ainda, bom, estou falando assim, né? Pode ser que no futuro a gente tenha alguma coisa até robotizada e tudo assim que possa ser feita, mas ainda está um pouquinho distante da nossa realidade. Hoje a nossa realidade é isso. Agora, quem pode, principalmente as atividades mais administrativas, de planejamento e tudo assim, é bem mais palpável, bem mais factível a gente pensar que o home office veio para ficar, com modalidade híbrida, com modalidade full-time, e aí a híbrida é muito livre, né? A organização vamos fazer uma semana e depois uma semana em casa, vai fazer dia sim, dia não. Aí o céu é o limite, tem muita coisa que pode acontecer e tudo vai sendo bem feito. Eu acho que é importante também o envolvimento da liderança, para a liderança estar preparada, estar atuante nesse aspecto, né? Para poder ajudar e apoiar todos os colaboradores, todas as pessoas da equipe. Vamos para a próxima? Vamos lá. Eduardo Almeida. Tenho visto que muitas pessoas têm reclamado de excesso de reuniões virtuais. Como podemos regular este tema e criar intervalos entre as reuniões? Então, é um desafio, realmente, né? Mais um dos desafios do home office. É igual a gente falou, assim, também que as pessoas têm reclamado, além dessa questão do excesso de reunião, às vezes passando do prazo previsto, assim, para o intervalo de trabalho, né? Às vezes, normalmente, na empresa eu ficava até 5, hoje eu estou ficando até 6. Então, pessoal, quando essa questão de reuniões, realmente, por você não estar presencial, acaba que agora tudo é reunião. Às vezes, algo que você encontrava com a pessoa no corredor e resolvia, como a pessoa não está ali, você acaba agendando uma reunião, né? O que a gente tem visto muito, orientado também, e às vezes e praticado também, eu falo porque realmente tem dia que você pega lá, tem reunião de 8 às 17, né? Intervalo só de almoço. Entre uma reunião e outra, mesmo que se uma tiver prevista de 8 às 9 e a outra de 9 às 10, no finalzinho, se não terminou uns 5 minutinhos antes, que dê para a gente correr para tomar uma água, pegar um cafezinho ou ir ao banheiro, quando já entra na próxima, eu tenho feito muito isso, mesmo que mande no chat lá, pessoal,
5 minutinhos, só fui buscar uma água e ir ao banheiro. Porque, infelizmente, a gente às vezes não consegue ter o controle desse volume de reuniões que estão acontecendo, tá? Mas essas micro pausas aí, para alternância postural, para as necessidades fisiológicas, elas são extremamente importantes. Eu acredito que com o passar do tempo, eu não sei se vocês já estão sentindo isso, pelo menos para mim, hoje eu tenho conseguido, às vezes, organizar melhor essa questão desse ritmo de reunião. No começo foi muito intenso, porque de repente todo mundo que estava junto ali, 8 horas de trabalho, cada um foi para sua casa. A gente tem conseguido, às vezes, se organizar um pouquinho melhor, tá? Mas em alguns dias que a gente não consegue se programar de ter um intervalinho ali de 10 minutos, 15 minutos entre uma reunião e outra, eu tenho feito e tenho orientado as pessoas a fazerem dessa forma. Ou mesmo que não, eu preciso pegar o início da reunião. Então, ok, na hora que passar uns 15 minutinhos, você fala assim, me dá 5 minutinhos, fui ao banheiro. Manda só no chat, às vezes nem abre o microfone para falar, para não interromper as outras pessoas que estão prosseguindo, mas manda no chat, preciso fazer um intervalo aqui rapidinho, tá? Neste momento, o que a gente tem conseguido orientar é nesse sentido, tá? O doutor Renato, Grace, fiquem à vontade aí também para complementar, tá? Grace? Melhor pessoa para falar sobre essa questão de reuniões é a Bárbara mesmo, ela já falou tudo. Fica o dia todo em reunião, né, Grace? A vivência disso está pesada. Pessoal, eu gostaria até de fazer um acréscimozinho aí, realmente só uma consideração. Eu acho que realmente como é que está a etiqueta da organização das reuniões, né? Eu acho que é um desafio, tá? Todo mundo, realmente, quando está todo mundo em home office, ou boa parte do pessoal está em home office, ou boa parte do pessoal que a gente precisa lidar está em home office, a gente não sabe exatamente como é que está a disponibilidade de cada um. Vai lá a agenda do Outlook ou alguma coisa assim, alguma ferramenta que nos permite programar uma reunião. Na hora que eu faço isso, eu estou vendo ali o que o calendário está mostrando, o que a ferramenta está me mostrando, mas não é só questão de ter horário disponível para reunião, a gente tem que ter horário disponível também para fazer outras atividades, né? A gente não só trabalha através de reuniões, nós temos que parar, fazer as análises, elaborar documentos, assinar documentos, a gente tem muita coisa que ainda acontece, né? A gente tem que digitalizar alguma coisa, ler e-mail, fazer respostas. É muito mais dinâmico do que simplesmente participar de reuniões. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha o equilíbrio, mas isso tem que ser conversado. Tem que começar a gente ter mais acordos, né? As coisas têm que ser mais conversadas, acordadas. Porque muita gente fala assim, né? O que é acordado não sai caro, né? Então, acho que a gente tem que começar a ter liberdade de levantar a mão, de conversar com os nossos gestores, com os nossos líderes, né? E conversar, ou, né, os líderes, os gestores, conversar com suas equipes para que encontre um meio termo, que a gente busque um equilíbrio aí. A gente precisa de tempo para reunir, a gente precisa atender as demandas, mas a gente também precisa de tempo de dedicação para fazer o que a gente tem capacidade, expertise. Não é só em reuniões que a gente faz as coisas acontecerem. Quando era presencial, também não era assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa necessidade de estar com as pessoas através das reuniões para tentar meio que compensar o distanciamento físico, né, a distância presencial. Então, a gente conduzir isso, o equilíbrio das reuniões para que permita pausas para as necessidades fisiológicas, para beber uma água, para tomar um café, para ir ao banheiro, né? A gente também não é robô, então a gente não pode ficar o tempo todo conectado na frente de uma tela. Então a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Lá atrás, né, lá no início, né, da apresentação, a gente foi falando também, foi apresentado aí a respeito disso, de buscar se organizar, manter rotina. Então, quando estava no trabalho presencial, não era o tempo todo só parado, né? Tinha que ter intervalo, uma pausa aqui, outra ali. As reuniões acontecem, elas são necessárias, mas elas não podem se tornar assim, ocupar quase que 100% da carga horária, né? Então, eu acho que a gente pode achar esse ponto de equilíbrio, só que a gente está aprendendo com isso, né? O home office, ele veio
ele é uma novidade, né? Então, para boa parte de nós aqui, mas por ser novidade, a gente também agora está aprendendo que a gente tem que buscar essas melhorias, buscar essas oportunidades, a gente tem que dialogar, a gente tem que, às vezes, até aproveitar as oportunidades de reuniões para poder falar, olha, vamos tentar fazer reuniões que a gente saiba qual é a temática, o que vai ser discutido, quer dizer, a gente tem que me preparar primeiro, senão eu fico entrando e saindo de reunião uma atrás da outra, sem estar preparado, sem saber o que realmente eu preciso, né, trazer. Às vezes eu preciso trabalhar um material, uma informação para poder chegar nessa reunião melhor, né? Então, assim, para render, para a reunião ser produtiva, para ela ser útil, o tempo que a gente dedica para uma reunião, ele tem que agregar valor, não pode ser um tempo desperdiçado, né? E para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, esse equilíbrio vai ser muito bom, é muito benéfico. Mas a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, a gente tem que levantar a mão para poder achar esse ponto de equilíbrio. Se a gente não falar nada, a princípio parece que está tudo certo, está tudo legal. Por mais que a gente faça um processo de sensibilização, às vezes nem sempre todos os gestores, toda a liderança consegue perceber isso. Alguns têm uma percepção melhor do que os outros, mas se a gente consegue falar, se a gente consegue pedir ajuda, levantar a mão, tem mais chance disso acontecer e de dar certo. Uma coisa que eu tenho visto também, pessoal, antes às vezes a gente tinha dificuldade para rejeitar uma reunião, que às vezes a gente não é peça fundamental naquela reunião, seria mais como ouvinte mesmo, você teria outras prioridades para entregar, igual o Dr. Renato colocou aí, né? Mandar realmente um e-mail. Pessoal, agradeço o envio do convite para participar dessa reunião. Infelizmente, né, estou com outras demandas prioritárias, não vou conseguir participar. Se tiver alguma saída referente, né, que seja da minha responsabilidade, gentileza, direcionar. A gente tem feito isso, ou até mesmo algumas reuniões que você vê que é você e mais uma pessoa só, para um tema que é assim, uma ligação de 5 minutos resolvia. Aí marca uma reunião de 1 hora. Aí antes da reunião, na hora que eu tenho 5 minutinhos, eu já ligo para a pessoa que marcou essa reunião para alguma definição. Conseguimos resolver aqui agora? Às vezes, com 15 minutinhos de ligação ali, a gente já resolve uma reunião que às vezes duraria ali 1 hora. E a gente já consegue dar vazão aí e eliminar algumas reuniões e a gente consegue aproveitar o tempo para absorver uma outra demanda que talvez naquele momento era prioritária, né? Isso faz parte também da ergonomia, né? As prioridades, a organização do trabalho, então isso faz parte também da nossa proposta aí de levar a ergonomia para vocês, ok? Bom, por enquanto não temos outras novas perguntas. Bárbara, você gostaria de fazer alguma consideração, trazer algum destaque aí desse nosso bate-papo aí, dessa nossa conversa? Não, acho que eu já falei bastante, né? Mas agradecer mesmo a participação de todos e dizer também que a gente está à disposição, tá? Para responder mais perguntas. Vou colocar também no chat aqui, a gente pode colocar no chat. Eu acho que se eu colocar aqui no chat aparece para todo mundo, né? Sim. Perguntas e respostas aqui. Que aí o nosso e-mail, se tiver mais alguma dúvida, a pessoa às vezes não estava tão à vontade para perguntar aqui, pode mandar para a gente um e-mail que a gente responde também, tá ok? Vou digitar aqui o e-mail aqui para vocês. Fiquem à vontade para enviar para a gente se tiver alguma dúvida que não quis perguntar aqui agora. Tá. Grace, eu queria agora que você fizesse uma pequena consideração de como é que foi a experiência, né, de ter esses contatos com os colaboradores, com as pessoas que estavam pedindo ajuda. Como é que é isso? Como é que, para você, enquanto ergonomista, tudo assim, como profissional, né, que está aí para ajudar, como é que você percebeu essa interface aí? O que você sentiu? Como é que foi esse momento? Foi uma interação muito bacana, a gente pôde, né, contribuir para a melhoria do posto de trabalho de vários colaboradores, perceber mesmo que foi um atendimento muito personalizado, pegando particularidades de cada caso, e muito gratificante, né, poder contribuir para a melhoria das condições de trabalho dessas pessoas enquanto elas estão atuando em home office. Ok,
Então, gente, eu entendo que a gente está caminhando aí, né, para a nossa conclusão. Bárbara, gostaria de fazer Eu uma falei, acréscimo. eu já ia falar que não tinha mais nada para falar, mas na fala da Grace me fez retomar uma questão. Essa questão da central, pessoal, né, é uma boa prática que talvez aí possa ser aplicada em outras empresas também, com as pessoas que estão participando aí agora com a gente do webinar. Porque a gente ouviu assim a seguinte frase: quando a gente veio para o home office, aquilo que a gente falou, a gente não estava preparada, meio que a gente caiu de paraquedas para o home office, e que bom ter a preocupação da empresa com a gente em casa. Que bom preocupar se a gente está em condições adequadas, né? Falando, ergonomicamente falando. Que bom que estão preocupados com essa questão da tecnologia, pessoal. Quem não tomou couro nesse home office, né? Quem não precisou de pedir suporte para TI? Então, assim, é sentir mesmo que o empregado está sendo acolhido e que ele está lá em home office, mas que ele não está solto, ele não está largado pela empresa, né? Então, assim, esse contato mais próximo fez toda a diferença, né? A gente teve muitos relatos positivos. Então, que essa boa prática possa ser realmente compartilhada e aderida aí por outras empresas aí, que a gente teve um resultado bem legal. Essas cartilhas, orientação, às vezes eles mandavam assim, notinha pra gente com uma caixinha embaixo, falou assim, nossa, dormia hoje sem dor no pescoço, já tinha dias que eu estava sentindo uma dor no pescoço. Às vezes eles não mandavam relato no e-mail, ligava no ramal falando isso, né, Grace? A gente encontrava às vezes com alguém na rua, falava assim, não, aquela cartilha que você mandou, não, me ajudou demais, agora eu já consegui, troquei uma cadeira da sala que eu estava, peguei uma outra que tinha apoio de braço, coloquei a almofadinha atrás nela, agora tá beleza. Então isso foi muito importante, eles sentiram acolhido e sentiram que tinha uma equipe ali para dar esse suporte para eles. Foi bem legal a experiência que a gente teve. O principal sentimento que eles tiveram realmente foi esse mesmo, de acolhimento, de preocupação da empresa com as condições de trabalho deles em home office. Sim. Ok. Então, trouxemos aqui um pouquinho de informações, um pouco, né, para compartilhar um pouco aí de uma vivência, de uma experiência, né, principalmente ilustrada através dos cases que a Grace fez, né, apresentou aí brilhantemente, né. Eu agradeço aí Bárbara e Grace por terem trazido esse assunto que é importante. A ergonomia sempre foi um tema muito relevante para todos nós, assim, que quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em saúde, segurança, a gente tem que sempre realmente nos pautarmos pela ergonomia e esse novo desafio, né? A pandemia, por si só, né, deu uma grande saculejada na gente, fez a nossa vida virar assim, quase que do avesso, e aí surgiu uma alternativa para a gente poder manter as atividades profissionais, que foi o home office, que já existia, mas aí ele começou a entrar em ambientes onde antes ele não tinha espaço. Então, esse desafio precisava de suporte, precisava de apoio, e a ergonomia, acho que, e os profissionais de ergonomia são as ferramentas, né, são esse suporte, esse acolhimento, para justamente a gente buscar preservar a saúde e buscar um equilíbrio de qualidade de vida para os empregados, para as pessoas, né? Esses empregados, esses colaboradores, colaboradoras, são pessoas que vão contribuir com a empresa, contribuir com o negócio de forma, né, assim, eficiente. Então, quanto mais eles tiverem suporte, quanto mais bem adaptados, quanto melhor for esse ambiente de trabalho equilibrado, contextualizado dentro do ambiente domiciliar, onde haja equilíbrio entre as demandas, equilíbrio entre as rotinas de trabalho e rotinas pessoais, né, para que a pessoa realmente consiga preservar a sua privacidade, preservar os seus momentos de descanso, de desconexão. Temos que aprender a desconectar, senão a gente fica ligado o tempo todo, isso é prejudicial para a saúde, né? Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. O home office pede para a gente estar conectado, mas a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio, buscar realmente trabalhar dentro de um conceito de jornada. Isso tem que ter as coisas têm que estar mais claras, tem que ter mais acordos. A gente tem que ter, muitas vezes, mostrar, olha,
Se está tendo excesso de jornada, alguma coisa assim, a gente tem que mostrar para poder isso ser ajustado. Então, foi uma questão também de saúde mental, né? Assim, nesse momento, porque veio o home office, você se viu trabalhando todos os dias dentro de casa, você e sua família 24 horas, você não tinha aquele momento que você saía, interagia com outras pessoas, que é um ponto muito importante, e ainda você tinha que ficar dentro de casa, porque a gente estava vivendo um momento que é da importância do distanciamento social, né? Pelo momento da pandemia. Então, juntou tudo. Aí tem pessoas que tomaram pavor do home office, não pelo home office em si, mas pela condição que a gente vivia no momento. A partir do momento que a gente consegue ir voltando à nossa rotina de voltar à atividade física, voltar às outras rotinas que a gente tinha além do trabalho, aí a gente vai sentindo assim, não, o meu problema não era com o home office, o meu problema era o momento que eu estava vivendo, que eu não podia realmente sair, então a gente fica brincando assim, veio o home office, veio tudo, haja saúde mental. Mas eu acho que isso que o doutor Renato fez consideração aí é um ponto realmente bem relevante aí. obrigado, Bárbara. Realmente a saúde mental é um tema que também está muito em voga e a ergonomia também busca isso. Quando a gente tenta, até a questão de organização das atividades e tudo, para a gente evitar os conflitos, né? Isso nos ajuda a estarmos mentalmente mais saudáveis, mentalmente mais preparados aí para os desafios, para as demandas, né? E quando a gente está dentro de casa, as demandas realmente às vezes nem respeitam ali o horário, né? Elas acontecem. Então, quanto mais a gente busca esse equilíbrio, quanto mais a gente tem ajuda e suporte, melhor é essa nossa adaptação ao home office. Bom, eu agradeço imensamente de coração aí a todos os participantes, todos que contribuíram com perguntas, todos que nos acompanharam nessa jornada aí, né? Quase 1h30 aí de conversa, de compartilhamento de informações, de troca de experiências, para que vocês possam levar mensagens positivas a respeito do home office e como que a ergonomia pode contribuir para que o home office seja realmente uma modalidade viável, factível, pensando não só nos resultados que são alcançados, mas também na preservação e na conservação da saúde física, mental, né, e da qualidade de vida das pessoas que precisam trabalhar, seja no home office full-time, seja no home office part-time, que vai ser híbrido, parte do tempo em casa, parte do tempo no escritório, na empresa, né? E até mesmo aqueles que vão voltar para o ambiente, né, de trabalho, vai voltar para dentro da empresa, para que eles também entendam e sejam solidários e possam ajudar a adaptação de quem está no home office. Muito obrigado a todos, a gente agradece também todo o convite da ABM para a gente estar aqui compartilhando com vocês essas informações, compartilhando nesse momento e as nossas experiências. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e uma ótima semana.